Olá, turma! Eu sou a Luísa. Vim aqui junto com o José Felipe para apresentar o nosso portfólio, que contém as nossas sequências didáticas. E nós somos o grupo 5, cujo tema é diversidade vegetal. Essa sequência didática ela surge da necessidade de trabalhar a temática da diversidade vegetal e o nosso público-alvo são as crianças do segundo ano. Porém, todas essas propostas que iremos apresentar podem ser facilmente modificadas para que se adequem a cada especificidade e que possa também abranger todas as crianças como um todo, que é o nosso objetivo. Bom, também neste portfólio apresentamos 4 atividades que discutem sobre as plantas, desde sua plantação, cultivo, as propriedades, maneiras de consumo, até os benefícios à saúde. Também as questões como coloração em pigmento, formato, textura, a diferença entre os vegetais, como eles são produzidos, como eles se desenvolvem. E também, nós salientamos essa importância dos conhecimentos sobre o plantio, hábitos de alimentação saudável, os saberes e fazeres da coletividade em prol do cultivo de uma horta e o contato prático, no que tange a temática dos vegetais. Também, no que tange aos conhecimentos sobre a fauna e a flora amazônica, nós iremos trabalhar as questões acerca dos seres vivos e as plantas presentes neste ambiente, ratificando aos alunos o reconhecimento dessas partes importantes de um bioma. Sobretudo, as propostas são compostas por 2 momentos. O primeiro de reflexão e discussão, e o segundo, denominado prática exploratória, sempre visando a importância da autonomia e protagonismo no processo de ensino-aprendizagem. Bom, a primeira sequência didática está intitulada como Conhecendo as Plantas, Suas Semelhanças e Diversidades. E o objetivo é demonstrar o que são os vegetais, como eles se constituem e quais as semelhanças e diversidades que possuem entre si. Bom, como uma introdução, uma preparação do conteúdo para os alunos, nós iremos apresentar um episódio do desenho animado Show da Luna, que esse episódio chama Doces Frutas, e que aborda também as diferentes frutas, desde sua plantação, o cultivo, suas propriedades, as maneiras de consumo, benefícios à saúde, e que também traz uma tradução em Libras como recurso de inclusão para os alunos surdos. Então, nessa aula serão demonstradas a partir de imagens quais são as partes de uma planta, sendo elas raiz, caule, folha, flor e fruto. Então, diante dessa demonstração, cabe ao professor ou à professora explicar qual é a função dessas partes das plantas, como a maior parte dos vegetais que possuem essas características em comum e como são utilizadas na nossa alimentação e nos animais, resultando assim, a importância dos vegetais para a vida no planeta. E a partir disso, o docente ele pode desenvolver atividades de fixação de conteúdo com os alunos, como a de ligação das partes das plantas com os nomes correspondentes, ou criar uma grande árvore de EVA, para trabalhar a questão da diferença entre os vegetais. A atividade pensada foi dividida em 2 partes. A primeira é reflexão e debate e a segunda a prática exploratória. Então, no primeiro momento, a docente vai apresentar a proposta da aula, que irá ser sobre aprender, sobre a diferença entre os vegetais, e para isso ela levará alguns vegetais que podem estar presentes ou não na vida alimentar dos discentes, que serão o espinafre, a beterraba, a cenoura e o tomate. Mas e o que todos têm em comum? Esse é o pontapé inicial para deslanchar a discussão. A coloração e o pigmento, o formato, a textura, essas podem ser algumas respostas levantadas pelos alunos. Mas e as diferenças? Eles são todos iguais? Como eles são produzidos? Como eles se desenvolvem? Eles são pesados? Têm a mesma aparência? É possível sentir algum cheiro? Então, após mediar e conhecer essas similaridades e diferenças entre os denominados vegetais, iniciará o segundo momento,
Na parte prática, cada aluno poderá participar ao bater cada alimento por vez no liquidificador. E a mediadora poderá instigar o sentido do paladar, perguntando se eles se interessam em experimentar ou sentir o gosto de determinado vegetal batido que foi misturado também com a água. Então, após misturar cada vegetal com a água, cada um terá um recipiente, por exemplo, o recipiente da beterraba, o recipiente do espinafre. E neste momento, agora, depois da experimentação, não será mais possível, sentir o gosto das misturas, porque nós iremos adicionar a cola para transformar e criar uma tinta natural. Então, após isso, os alunos irão até um ambiente que foi previamente preparado, contendo um papel filme enrolado entre as colunas da escola, ou pode ser entre as mesas e cadeiras, o que for melhor no contexto de cada turma, Então, cada educando escolherá um pincel e irá criar a sua obra de arte com as tintas naturais dos vegetais. E referente à inclusão dos alunos surdos, a atividade desde o início foi pensada de maneira que abrangesse todos os alunos de forma integral. E o auxílio de um intérprete, sabemos que é muito importante, principalmente no primeiro momento dessa atividade, que foi um momento de discussão e reflexão. Porém, cada escola possui um contexto e condições diferentes. Então, com ou sem o intérprete, pensamos nessa atividade que o aluno possa realizar de maneira autônoma. A segunda sequência didática está intitulada como Hortas Suspensas. E como uma introdução e uma preparação, o que irá acontecer também será dividido em 2 momentos. Nós sempre visamos essa importância de ter os 2 momentos de reflexão e discussão e o segundo como prática, para sempre obter essa questão de existe algum conhecimento prévio do assunto por parte dos alunos, o que eles podem agregar para nós professores para então gerar uma discussão. Então, no primeiro momento, as crianças estarão em um local que remete a essa ideia de concentração e discussão e a professora irá contar uma história para introduzir essa temática. Existem diversos livros que abordam sobre a horta e a sua importância, mas sugerimos a história A Horta da Lili. Após essa história, a professora levantará questões para instigar os conhecimentos prévios dos alunos e prepará-lo para a parte prática. Então, a professora poderá perguntar: o que é uma horta? Alguém já teve a experiência de plantar? Vocês já acompanharam o crescimento de um vegetal? E em consonância com as atividades trabalhadas anteriormente, foi pensada uma atividade onde as crianças possam notar na realidade concreta do cotidiano escolar como se constituem as plantas. Isto é, será proposta a elas uma criação de uma horta na escola. Para a realização dessa atividade, nós iremos pedir para os discentes que tragam de suas casas materiais como garrafa PET, galões de água, canos PVC. Com a posse desses materiais que os alunos trouxeram, o professor irá trabalhar juntamente com eles a preparação desses materiais para que possam servir como vasos para as plantas. Então, realizando todo esse processo, é hora de, juntamente com os discentes, colocar a terra nos recipientes, tendo em vista o que neles serão plantados. Então, sugerimos 2 plantas. O feijão, pelo seu ciclo de desenvolvimento rápido e uma facilidade de cultivo, e o girassol, por ser uma planta maior e apresentar características diferentes do feijão. Salientamos para os alunos a importância do elemento água, que nesse momento o professor pode pedir para que eles reguem as plantas com as suas garrafinhas de água que eles usam, sempre orientando a quantidade adequada, pois ela também fará parte do crescimento da planta, ajudando no processo de criação de energia e distribuição de nutrientes dentro do seu organismo. Daí em diante, o processo será de acompanhamento e observação, Então, os alunos devem regar regularmente as plantas e observar as suas fases de desenvolvimento para que no final desse processo eles possam relatar o que notaram nas 2 plantas, explicando as suas diferenças e também a semelhança entre ambas. Entendemos que a avaliação ela se dará durante todo o processo por meio da percepção do envolvimento dos alunos, o seu comprometimento e posterior o relato das observações que serão compartilhados em rodas de conversa.